Num dos jogos mais fáceis da história do Botafogo, Botafogo vence por 3-0 o Independente Petroleiro e tem atualmente a melhor campanha da competição. Foram incríveis 41 finalizações no jogo de ontem e se a gente somar com as finalizações da partida contra o Independente Petroleiro aqui no Newton Santos, foram 75 ao total. Eu até imaginei que o Frank Carvalho iria com um time mais alternativo, mas ele optou pelo time praticamente titular, né? Trouxe ali o Cauã Toledo, dando mais uma oportunidade para o garoto que vem ganhando confiança. E eu também gostei muito da partida do Huguinho. O Huguinho, a cada jogo que passa, tem demonstrado mais confiança. É um jogador que ainda precisa amadurecer em alguns pontos. Falta a questão ali da proteção da bola de costas, né? Ele recebendo esse passe de costas para o jogo e protegendo mais essa bola. Às vezes ele perde o controle, perde o domínio orientado, precisa melhorar a sua orientação corporal e a orientação do seu domínio para que não perca tantas bolas ali na intermediária, mas é um garoto novo, ainda tem muito a ganhar, muito a aprender. Mas quando o adversário tem a bola, o Huguinho é um jogador muito promissor, que sempre procura antecipar as ações do adversário. Então ele não dorme no ponto, é um jogador que está sempre bem posicionado, procura sempre pressionar o adversário que está recebendo esse passe de costas, a fim de evitar que ele gire de frente para conseguir construir jogadas. É um jogador que está muito atento aos posicionamentos, às dinâmicas do jogo, muito inteligente sem a bola. Então, um jogador que tem muito potencial, é aquele primeiro volante que o Botafogo estava precisando. Claro que a gente não sabe se ele vai conseguir exercer essa função durante toda a temporada, né? A gente depositar todas as fichas no garoto é complicado, ainda mais pelas questões do amadurecimento. Ainda tem coisa que ele precisa lapidar, mas é um jogador muito interessante que pode, ao lado do Medina, fazer uma boa dupla. Assim, o Huguinho jogando um pouquinho mais fixo e o Medina com mais liberdade para atacar os espaços em organização ofensiva. Então gostei muito da partida do Huguinho ontem, principalmente sem a bola. Tem a dinâmica, tem a intensidade, morde ali o adversário e tem tudo para evoluir com a camisa do Botafogo. Gostei bastante também da partida do Cauã Toledo, já no primeiro lance com personalidade, recebeu na ponta esquerda, rabiscou ali, entrou na área, conseguiu criar uma oportunidade para o Botafogo. Jogador que tem muita personalidade. Então, é novo ainda, tem muita coisa a aprender, principalmente. Eu acho que ele precisa melhorar a finalização dele, mas tem muita trajetória, muita coisa a desenvolver ainda. E tenho certeza que será um jogador útil ao Botafogo para as próximas partidas. Acredito que ele ainda não tem a capacidade de ser o titular. É difícil, a gente tem que fazer as coisas acontecer aos poucos, né? Não adianta querer chegar e já forçar o jogador ali na lateral esquerda. É um jogador que tem muito a desenvolver, então a gente tem que ir com calma para não queimar o garoto. Caio Vale também entrou no segundo tempo, jogador aí da base do Botafogo, mas acredito que Caio Vale parecia muito ansioso para executar as ações na tomada de decisão e acabou por muitas vezes errar passes bobos ali na criação do Botafogo. Acredito que um jogo mais tranquilo como esse, os jogadores fiquem mais ansiosos, né, para conseguir fazer algo diferente, fazer algo inovador, e isso mexeu um pouco com a cabeça do Caio Vale no jogo de ontem. Ele viu ali como uma oportunidade de jogar bem e isso acabou atrapalhando muito ele. Meu destaque da partida vai para o Medina, jogador sempre tranquilo, jogador comandando ali o meio campo, não precisou aparecer muito para jogar bem, e eu gosto muito disso no Medina. É um jogador que faz o feijão com arroz bem simples, bem feito, e não precisa do holofote de querer aparecer para desempenhar bem o seu futebol. Ontem eu consegui entender porque o Djalma não tem recebido tantas oportunidades como titular do Botafogo. É um jogador que realmente está abaixo tecnicamente de muitos outros do elenco e não tem condições de ser titular. Então, assim, o Djalma é esforçado, tem velocidade, mas é aquele jogador que na parte técnica deixa muito a desejar. Joga pelo lado direito e quando precisa puxar para o lado esquerdo, né, jogar um pouco mais para dentro, né, ele não tem essa perna esquerda. Então isso dificulta muito o jogo dele e, consequentemente, o jogo do Botafogo. Então, o Djalma é um ponta-direita que tem mais característica de lateral do que propriamente de ponta. Acho que muito por isso também o Frank Carvalho chegou a escalar ele de lateral no jogo contra o Coritiba, quando ele entrega aquele gol e cede o empate à equipe paranaense. Ontem a gente pôde ver também o Montoro jogando um pouquinho mais centralizado. É um jogador que com o Frank Carvalho costuma jogar mais pelo lado esquerdo. Ontem o Frank Carvalho optou pelo Montoro jogando mais pelo corredor central, deixando o Cauã Toledo com a função de ponta esquerda. Em alguns momentos, eles alternavam posição ali, confundindo o sistema defensivo do Independente Petroleiro.
tá? Então, em alguns momentos o Montoro vinha para o lado esquerdo e o Caio Toledo fazia quase que um segundo atacante ali ao lado do Arthur Cabral. Na recomposição defensiva, nesse esquema, o Botafogo não teve muitos problemas porque a equipe do Independente Petroleiro era muito fraca ofensivamente, não tinha jogadores criativos, não tinha jogadores com a condição física e técnica dos jogadores do Botafogo. Então, isso fez total diferença também no jogo de ontem. O Botafogo não teve muitos problemas defensivos. Acredito que optar por um esquema desse, com Montoro e Cauã Toledo, né, revezando nessa função de meia e atacante, pode ser um pouco perigoso em jogos que o Botafogo enfrente equipes melhores tecnicamente. Ofensivamente pode dar certo, Montoro com Cauã Toledo trocando posições, mas defensivamente eu não sei se o Cauã Toledo já está preparado para aguentar os 90 minutos nessa recomposição defensiva e também atacando e dando profundidade para a equipe do Botafogo. Mas me agrada muito mais um Montoro jogando por dentro do que o Montoro jogando por fora na ponta esquerda, vamos dizer assim, né? Porque o Montoro deixa a desejar nessa recomposição defensiva. O Montoro jogando um pouquinho mais por dentro, ele não tem tanto essa obrigação tática defensiva dependendo do modelo de jogo que o Frank Carvalho aplique, né? Ele pode colocar um ponta que vai descer ali na segunda linha defensiva ao lado do Mendina e do outro lado ele vai botar um ponta direito que também vai descer a linha defensiva ao lado do Huguinho. Tô ansioso já para saber como o Botafogo vai vir contra o São Paulo, qual será a proposta. Eu gostaria de ver o Cauã Toledo atuando novamente, mas não sei se ele tem a capacidade já de atuar os 90 minutos como jogador titular do Botafogo contra equipes melhores tecnicamente, que é o caso do São Paulo, que é o caso das equipes do Campeonato Brasileiro. Então é isso, o Botafogo segue líder do seu grupo na Sul-Americana. Caso de vitória contra o Caracas, vai ter a melhor campanha da Sul-Americana e vai decidir todos os jogos no Newton Santos na fase de mata-mata da Sul-Americana. Se avançar até a fase semifinal, o Botafogo sempre estará decidindo seus jogos em casa. Segundo jogo sempre no Newton Santos. E a final, caso o Botafogo passe, jogo único. Se Deus quiser, estaremos lá em Barranquilla apoiando o nosso Botafogo.